Oi, gente. Sabe quando você vai morar num lugar longe, distante, e aí de repente o bairro fica super lotado e aí não tem mais sossego de dia? É o que aconteceu aqui então. Qualquer momentinho que tem em que as coisas ficam em silêncio eu tento aproveitar ao máximo. Eu sou Ariel Modara, pra quem não me conhece, e eu escuto tanto esse pra quem não me conhece em diversos vídeos aqui no YouTube que quando falo pra quem não me conhece, veio uma chuva de vídeos na minha cabeça, então eu tenho que pensar em uma coisa diferente. No meu último vídeo que eu comentei por que eu dei uma sumida, por que eu saí do canal, eu falei que eu tava lendo muito e que eu voltei a ler, que isso me ajudou a recuperar um ânimo, uma vontade de fazer as coisas e me deu muitos insights. E eu comentei que eu poderia fazer um vídeo falando sobre como é que eu faço as minhas leituras. E é um vídeo que eu tenho vontade de fazer, deu vontade de gravar, e é sobre isso que eu vou falar. Sabe, é muito bom quando você finalmente acha uma coisa que você gosta muito de fazer. E eu sempre gostei muito de ler, mas eu vi que eu tava procurando muito nos lugares errados, eu não tava conseguindo achar leituras que me instigassem. E eu percebi, pensando nisso, por que é que eu não tava conseguindo me sentir instigado? Por que é que eu tava me sentindo desmotivado pra ler? E eu percebi que o que acontecia, que eu me sentia muito frustrado, é porque eu lia e, como eu gosto de ler uns 2 livros ao mesmo tempo, no mínimo, eu de vez em quando tenho mais, é aquele negócio, a gente começa lendo um livro, aí para, daí tá cansado, aí vai descansar lendo outro livro. Mas eu percebi que eu me esquecia, se eu não retomava a leitura mais assim, rápido, eu me esquecia o que aconteceu no livro e eu ficava muito agoniado de estar lendo e não estar lembrando. Eu sei que que a gente lê, que a gente durante o processo absorve, as coisas que a gente leu de alguma maneira continuam na gente, sabe? Mas às vezes eu quero lembrar de maneira objetiva e eu não consigo, eu fico muito agoniado. Por exemplo, 1984 é um livro que eu quero muito ler de novo, eu li em 2014 e eu lembro assim da história, eu sei o que acontece, mas tem certos detalhes que eu queria muito lembrar com mais clareza, e se eu for agora procurar no livro, que eu não, na época eu lia corrido, eu não vou conseguir achar, porque talvez eu consiga achar, mas vai levar um tempo. Então eu quero ler de novo e marcar e saber, tipo, aí vou lá também, lá como eu faço na minha leitura, eu vou achar, vou ter lá a página e eu vou ser feliz. Então eu leio o livro da seguinte maneira agora. É um mini fichamento quase. Por exemplo, esse foi o último livro que eu li, A Velocidade da Luz, e é um livro muito bom. Bem, eu não sei se dá pra ver, tá assim pra ver. Tem uns post-its, não é post-it, isso aqui é... Ai, nossa, esqueci o nome desse negocinho. Separadores adesivos, mas com certeza existem outros nomes pra isso. O que acontece? Eu vou lendo, né, porque antes eu lia e eu tinha um super insight, uma coisa que me dava uma epifania, e aí eu refletia sobre, mas eu não escrevia em nenhum lugar. Então, se eu tô lendo em qualquer lugar, eu vou lá e marco, né, tá cheio de separadores adesivos. E o que eu faço? Eu tentei escrever num caderno, só que o caderno, além de ser uma coisa que eu tinha que estar comigo, tipo levar um caderno, uma caneta, uma lapiseira, eu cansava de escrever e de vez em quando eu quero transcrever uma passagem que é grande, então demorava muito e eu acabava me cansando por conta disso. Então o que eu faço agora? Eu abro no meu próprio celular o Google Drive, porque eu uso pra tudo, pra faculdade, então tem um monte de documento lá que eu gosto de ter sempre comigo. Tem uma pasta chamada Livros e lá eu coloco todos os livros que eu tô lendo, e depois tem uma pasta chamada Lidos, onde ficam os meus livros já com tudo pronto. Daí nessa pasta Livros, eu abro um Docs, que eu tenho um aplicativo no celular também que possa editar esse Docs. Eu coloco o nome do livro, no caso, embaixo eu coloco uma referência bibliográfica bem ABNT, para caso no futuro eu venha a escrever um livro, um artigo, sei lá, qualquer coisa, e eu queira no futuro saber de onde eu tirei e já tá lá pronto. Então eu ponho essa referência bibliográfica, coloco a sinopse, eu coloco geralmente a sinopse na íntegra, tipo como tá no livro, e dou um destaque pros personagens principais.
e começo, ponho uma setinha e começo a botar tudo que eu quiser. Desde só transcrever alguns parágrafos que eu achei legal, interessante, mas geralmente eu coloco o parágrafo e ponho alguma frase de alguma interpretação minha. Eu coloco coisas que eu não gostei, coisas que eu amei, tudo. Vale qualquer coisa. O que é diferente de um fichamento, porque quando você faz um fichamento, tem toda uma metodologia, né? Você tem que fazer uma leitura dinâmica, você tem que depois ler algumas mais de uma vez, enfim, é uma outra coisa. Que eu contei isso que eu tava fazendo para algumas pessoas, e as pessoas ficaram, mas é quase um fichamento, né? Mas, como eu falei, é um mini fichamento. E essa é a maneira que eu leio livros. Eu sei que cada um tem a sua maneira, mas eu também... É que eu tinha compartilhado isso no Instagram uma época. Então eu vi que tem gente que faz coisas bem parecidas, ou iguais até. E eu gostei porque eu não me senti muito sozinho. Eu leio, na verdade, literatura, assim, né? Porque, por exemplo, eu tô lendo Sapiens também, e é impossível eu parar pra escrever... Eu gosto de fazer isso no laptop, né? No notebook, mas eu uso mais no celular. Mas é impossível parar o tempo todo pra escrever, mesmo que seja digitalmente, um livro Sapiens, sabe? Não tem como. Então eu só marco e mais tarde, assim, depois eu vou sentar e vou só ver minhas marcações, porque é intenso. E eu gosto muito do livro Sapiens. Aí no final da minha leitura eu coloco de 0 a 10 qual a nota que eu dei pro meu livro. E assim eu me sinto muito bem, porque qualquer coisa eu vou lá e vejo o que eu achei do livro, consigo ver partes do livro, então eu lembro da história, aí eu me sinto bem satisfeito. E por conta disso, eu me sinto muito mais motivado a continuar a ler. Cada um de nós tem que achar um método que se sente mais satisfeito, mais feliz, um método que mais lhe satisfaça para ler, assim como todas as outras coisas da vida. Se você viu meu vídeo até aqui, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre outras coisas que tem me incomodado um pouco hoje, de maneira assim, sendo mais específico. Eu falei no meu último vídeo que eu iria gravar vídeos mesmo que eu não estivesse me sentindo muito bem. E aí hoje é um desses dias, sabe, que a gente não tá muito bem, eu tô muito triste, tá muito quente, eu sinto muito calor, eu tô incomodado assim, eu sinto que eu tô meio empacado, sabe, em algumas coisas da vida e eu não... Na faculdade começa em março de volta, eu tô estudando, tô fazendo como os jovens chamam, alguns freelas. Mas sabe quando você sente que tá tudo tipo, indo muito rápido, e daí de repente, do nada, assim, você fica mal. Mas sempre vai melhorar. É isto. E aí a minha próxima leitura vai ser A Promessa e a Pane. E, por exemplo, esse é o Friedrich Dürrenmatt. Não sei se é assim que fala. Mas ele é um suíço do século XX, instigado. É isso. Eu acho muito legal se você quiserem compartilhar leituras, como é que vocês fazem as leituras de vocês. Então é isso. Agora eu tô me propondo a isso, sabe? Fazer vídeos que eu gosto, que eu tô a fim de falar, porque é meu canto, meu cantinho, e vocês são muito bem-vindos pra trocar ideia comigo e tudo mais.